Que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Oração de Jesus, no Pai Nosso, ele diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos vivendo num mundo que você percebe claramente uma cultura de morte. É verdade, por onde você vai tem cheiro de morte, é incrível, incrível. E cada vez há parece que uma sede, uma fome de desconstruir valores como, por exemplo, família e a própria vida. A vida está sendo... Antes a gente dizia assim, não, desde que você nasce, parece que tem perigos. Eu diria para você, antes de você nascer, porque o que tem de violência contra bebês na barriga da mãe é um negócio incrível. Cultura de morte, a família ela é totalmente alvejada o tempo inteiro, a desconstrução desses valores, né? Hoje nós vivemos numa sociedade que ironiza a fé de uma maneira terrível, né? E a gente fica até sem saber, às vezes, como reagir a essas questões. Cada vez mais, essa sociedade de hoje, o mundo de hoje, fala-se, não é verdade, se corrompe por poder, por dinheiro, por fama, prazeres hedonistas, faça o que te dá prazer, tudo que te dá, faz, não liga não, criando um mundo cada vez mais deprimido. Você já notou o quanto você ouve de pessoas que estão deprimidas? Talvez você mesmo esteja aqui hoje assim, sofrendo de uma tristeza profunda. Eu não estou falando só da questão doença, depressão, porque aí é necessário ter um cuidado médico e tudo mais. Eu estou falando desse mundo deprimido por si só. O mundo é isso, e esse mundo não tem sentimento de pertença, porque não tem sentimento de origem, não tem sentimento de destino, não tem sentimento de propósito de vida. Quando você fala para uma pessoa que a sua vida tem propósito, propósito de quê, cara? Que propósito? Nada, olha tudo que está acontecendo comigo. A gente não tem onde se agarrar. Essa é a cultura desse mundo. E essa cultura faz com que pessoas desistam até de viver. Olha o tamanho do índice de suicídios no mundo inteiro. O Brasil está lá no topo de país mais deprimido e de mais altos índices de suicídio no mundo, né? E afeta várias pessoas e tipos de pessoas. É incrível. A gente está vivendo um tempo assim, de uma cultura que é trágico, é uma tragédia. A hora que você olha lá fora, você diz, meu Deus, o que vai virar isso aqui? E a resposta para isso deve ser que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a cultura do reino é que destrói a cultura de morte, é que desconstrói essa cultura de morte, que desconstrói este mundo sem origem, sem identidade, sem propósitos, sem sentimento de destino. A cultura do reino é que traz para você algo, uma razão para viver, que faz a sua vida valer a pena, mesmo quando você vê tantas coisas ruindo e caindo ao seu redor. Você está firme ali, porque você está firmado em algo que não pode ser destruído por essas coisas que você vê na TV, no cinema, na mídia, nas mídias sociais. Olha, é um negócio assim, a cultura do reino é a cultura da vida, a cultura do reino é a cultura do propósito, a cultura do reino é a cultura que traz para você uma razão para existir, que vai além das razões que estão aí apresentadas por essa sociedade pós-moderna. Então, eu quero conversar, né? E eu estudei essa palavra, o Espírito Santo falou comigo, e eu sei que ele vai falar com você, que nós podemos mudar essa cultura, nós podemos, envisionados pela palavra de Deus, empoderados pelo Espírito Santo,
empreender ações para mudar essa cultura de morte para uma cultura de vida, a cultura do reino, que é de paz, de justiça e retidão. Então, se você quiser, você pode acessar o seu celular em Isaías 9 ou ler na sua Bíblia. Mas se também não quiser, vai estar aqui na tela, sabe por quê? Acessar celular é uma tentação, né? Você está lendo a Bíblia, surge aquele negocinho lá, chega uma mensagem para você no WhatsApp, um avisinho do Instagram, aí você fala, puxa, isso aqui eu tenho que dar atenção, aí você perde a atenção aqui. Eu não desejo isso para você, porque eu quero muito que você se ligue naquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Já começou. Quer ver, ó? Na cultura de morte deste mundo, você não vê aquilo que você vê na cultura do reino, que é uma cultura de justiça, de paz e retidão. Então, eu queria, para você gravar, para a gente fazer essa construção, para a gente fazer essa transformação, começa em nós, viu? A mudança de uma cultura começa na gente. Sabe como você muda uma cultura? Quando você muda um ato na sua vida. Por exemplo, você faz determinadas coisas, ela está criando cultura. Esses dias eu estava ouvindo um cara, que ele é muito estudioso, ele sempre comenta algumas coisas para mim. Ele estava dizendo que os caras fizeram um teste, o que vicia mais. E aí eles o que a pesquisa mostrou é que, por exemplo, açúcar vicia mais que cocaína. Às vezes a gente pensa que não, mas você está tão viciado pelo açúcar, e o açúcar é alguma coisa que está aí, parece que é alimento. Então você está tão viciado nela que você não sabe que é mais fácil, às vezes, deixar de um vício como a cocaína do que uma pessoa parar de usar açúcar. Mas aí ele disse assim, mas essa pesquisa continua, as pessoas estão lá falando, acho que é um negócio de neurociência, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, mas sabe o que vicia mais do que açúcar? Celular. E aí ele pegou um grupo de pessoas e começou a fazer teste. Quanto mais pessoas chegam àquele ponto de que ele sente que não dá mais para ficar sem. Síndrome de abstinência bate quando? Então eles foram fazendo testes com aquele cara que era viciado em cocaína, o cara que era viciado em açúcar e o cara que era viciado em celular. E a maior parte das pessoas não sabem, mas elas têm a maior dificuldade de ficar sem olhar no celular por 4 horas. Um período, você começa assim, eu vou ficar sem olhar o celular. Começa aqui e vai até 4 horas. E eles estavam notando que o seu próprio cérebro, quando ele vicia, ele oferece várias saídas para você. Não é que eu quero olhar celular só por olhar, porque vai que minha mãe me ligou, vai que meu filho está precisando de alguma coisa, vai que lá no serviço agora está precisando. Você nem quer saber de serviço, nada, você quer pegar o celular, né? Aí estava notando tudo isso. Então, quando você quer mudar alguma coisa, você precisa mudar aquilo que fez com que esse hábito viciasse você. Então, você vai tomar atitudes por pequenas coisas. Uma cultura, ela não é construída de uma hora para outra, mas ela também não é desconstruída de uma hora para outra, entendeu? Você vai ter que mudar uma ação, uma atitude, um ato específico, e aí esse ato mudando, ele vai criar um hábito na sua vida. Depois que ele criar esse hábito, vários hábitos começam a criar uma cultura. Isso é em qualquer coisa na sua vida. Por exemplo, não por mim, por exemplo, quando eu era menor, era criança, por exemplo, eu não gostava de comer beterraba. Eu achava que beterraba tinha gosto de terra. Então, quando eu me casei, a minha esposa gosta de comer bastante verduras, essas coisas e tal, e eu vi que ela comia beterraba. E eu olhava para os meus filhos, e os meus filhos gostavam de comer beterraba. Eu falei, cara, como é que alguém pode gostar de comer beterraba? E aí, então, eu falei assim, eu vou experimentar. Aí eu peguei e comi a beterraba, coisa assim. Aí, no outro dia, eu falei assim, não, mas eu vou
eu vou me esforçar. E comi beterraba outro dia, comi beterraba outro dia. Hoje, cara, se você pôr assim, tiver uma mesa e tiver beterraba, eu vou lá e como uma beterraba. Você entendeu? Cenoura, eu não gostava de cenoura. Quer dizer, eu não gostava. Depois eu notei que a minha cultura alimentar era a seguinte: não gosto, era uma cultura contra vegetais. Eu era avegetariano, entendeu? Então, cara, eu falei assim, por que eu sou tão contra? E hoje eu como tudo isso. Mas eu não mudei de uma hora para outra. A outra coisa, por exemplo, parece que toda comida que é saudável é ruim. A chamada cultura da comida saudável é ruim. E há até uma propaganda a esse respeito, né? E de repente aparece aquele negócio assim, bem gorduroso na sua frente, assim, cheio de bacon, de hambúrguer, com aquelas carnes bem gordas misturadas. Aí aparece um cara e vai mordendo aquele negócio, fala, isso é que é comida. Pois bem, eu falava, é verdade. Aí depois eu fui experimentando outros tipos de coisas, tal, mas não mudei de uma hora para outra. Hoje eu como um sanduba, mas se você colocar algumas outras coisas para mim, diferente, por exemplo, se o Zé Luiz me convidasse de novo para comer aquele salmão que ele faz, cara, é demais. Não sei quantos vocês já comeram o salmão. Quem já comeu o salmão que o Zé Luiz faz? Levanta a mão aí, Dica. Tem gente ali? Pô, Zé, valeu, Zé, eu me senti assim altamente selecionado, cara, porque eu comi o seu salmão. Então é um negócio assim fantástico. Eu vi algumas coisas, tudo passa por mudanças dentro da tua cabeça, entendeu? Por exemplo, isso que ele chama de cultura alimentar, se sacou? Agora, aqui, eu quero trabalhar com você, através de 3 E's da mudança, em Isaías capítulo 9, 3 E's, que é fácil de você lembrar: envisionar, empoderar e empreender. Envisionados pela palavra de Deus, depois você vai ver claramente. Empoderado pelo Espírito Santo, você vai empreender coisas que vão mudar essa cultura de morte deste mundo para trazer a cultura de vida, que é a cultura do reino de Deus, que venha o teu reino. Então, fica ligado, não se desliga e vamos lá, vamos avante. Agora nós vamos ler a primeira parte que tem a ver com o primeiro eu, que é envisionar. Essa palavra não existe, viu? Isso é neologismo gospel. Porque não existe a palavra envisionar. A palavra correta seria visionar. Mas isso aí, como eu vi um amigo meu que usou essa palavra envisionar, eu falei, uau, cara, parece que envisionar fica mais forte do que visionar. Envisionar, empoderar. Outra palavra que não existe, que é neologismo, que agora já faz parte até do nosso dicionário informal, é empoderar. Não existe a palavra empoderar. Mas eu aproveitei esse neologismo dessa época para usar os 3 E's. Envisionar. Então, vamos lá no texto, Isaías capítulo 9. Dá uma olhada aqui, que nós juntos, todo mundo está enxergando bem aí. Se você não conseguir enxergar isso aqui, você precisa ir urgentemente a um oftalmologista, né? Então, contudo, mas você não consegue, não tem problema, me escuta. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Agora, olha o tempo ali. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, agora presta atenção, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Jesus era conhecido como o quê? Jesus era o aqueles caras que dão a dica, né? Só para você falar a última sílaba. Jesus era conhecido como Como vocês são espertos, gente. Você viu que você conseguiu? É o Galileu. Honrará a Galileia dos gentios e o caminho do mar junto ao Jordão. Onde Jesus foi batizado? No rio
no Rio Jordão. Sabe, esse cara, para o cara que mais fizesse em que Isaías não foi escrito, principalmente o Deutero-Isaías, não foi escrito nessa época que o pessoal fala, os mais conservadores ortodoxos, teólogos ortodoxos, dizem que é 500 anos. Mas o cara que for mais incrédulo, cético na teologia, ele vai citar centenas de anos antes. Centenas tem que ser mais de uma centena, tem que ser pelo menos 200. Mas vamos contar assim, na pior da hipótese, 300 anos. O cara escreveu isso 300 anos antes de Jesus nascer, para não dizer que foi mais. Quem escreveu isso aqui tem poder para fazer a coisa acontecer ou não? Então, olha só, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Gente, eu estava falando sobre o escrito, não foi exatamente o profeta Isaías quem fez a promessa. Ele só escreveu a promessa porque ele estava envisionado pela palavra. E o texto continua. Porque um menino nos nasceu, citado muito no Natal, né? Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É como se fosse uma assinatura. Está dito, pá, e vai acontecer. E aconteceu exatamente como esta profecia. Quem é que pode controlar alguma coisa para dizer num passado tão distante e vir controlando a história para no tempo apropriado, na plenitude dos tempos, como diz Paulo, na plenitude dos tempos ele nasceu, nascido de mulher, veio ao mundo e se tornou exatamente o maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O governo está sobre os seus ombros. Quando Isaías está falando sobre visão, e você que está aí atrás, pode sentar, fechar a porta aí? Ali, ó, alguém que está aí atrás, fecha a porta aí para nós. Legal, hein? Aí, alguém já chegou lá e ouviu e fechou. Uau! Então, é o seguinte, quando você vai para uma palestra de motivação, e eu gosto de palavra motivacional, tem cara que só fica xingando, fui longe demais, né? Mas o cara só fica criticando, palestra motivacional não vale para nada. Aí por que palestra motivacional não vale para nada? É porque o efeito acaba rapidinho. Ué, você escovou o dente faz quanto tempo? Eu acho que para algumas pessoas, alguém acha que o efeito do seu escovar dente já passou está com o tempo vencido. Você tomou banho quando? Né? Por isso que você está cheiroso, mas daqui a algumas horas não vai vencer o seu banho. E por que você tem que tomar banho todo dia e escovar o dente pelo menos 3 vezes por dia? Então não vou fazer porque passa o efeito? Não. Então eu quero. Mas só que aqui, então eu gosto de palestra motivacional, mas só que aqui não é uma palestra motivacional só. Aqui é alguém dizendo, olha, eu sei que essa terra está angustiada. No tempo que o profeta escreveu isso aqui, Isaías, era um tempo onde havia muita angústia mesmo. Tinha necessidade de tudo quanto é tamanho, eles eram perseguidos de tudo quanto é jeito. Os israelitas estavam vivendo no meio de uma terra que era uma terra angustiada.
Quando o profeta usa, que eu não vou ficar assim, falando mais um pouquinho, porque senão eu vou ter que chamar um professor de Velho Testamento, né? Mas jugo, vara e cetro são símbolos de opressão. E ainda põe, além dos caras estarem angustiados, eles têm uma razão para essa angústia não é sem razão. Eles são oprimidos nessa terra. Então, o profeta não está dizendo assim, cara, estou dizendo, vou te falar uma coisa para dar uma empolgada aí. Não, ele não esconde a verdade. A verdade está aí, essa é a verdade. Então, ele sabe que existe uma dura realidade. Ele não esconde isso. Mas sabe o que ele diz? Ele diz assim, apesar de saber o que Deus me mostrou o que está acontecendo, e essa realidade é uma realidade catastrófica, eu quero dizer para vocês que há uma promessa para vocês. Que há algo que Deus prometeu e que Ele vai fazer, que vai mudar tudo. Tudo isso que você está vendo agora não vai mais ser desse jeito. E vai ser uma mudança radical. Bom, trazendo para os nossos dias, eu quero dizer para você que eu sei onde eu estou. Quando eu estou pregando isso aqui, eu não estou pregando porque eu quero simplesmente falar, que você fala, puxa, é legal ouvir aquele pastor, ele é animado, né? Ele é positivo, eu gosto de pessoas positivas. Não, eu sei onde eu estou. Eu sei que eu estou num país onde há corrupção no legislativo, no judiciário e no executivo. Eu estou num país onde a vida não é protegida, há muito abortos ilegais e há gente querendo descriminalizar o aborto. Eu sei onde eu estou onde crianças são violentadas. Uma menina de 10 anos, em Tarauacá, no Acre, o pai foi levar ao hospital porque ele descobriu que a criança de 10 anos estava grávida. E perguntado pelo hospital, diz, não sei quem foi e não sei como aconteceu. Ele não conversa nem com essa criança, 10 anos já sabe falar. Já sabe dizer o que aconteceu, o que foi, houve algum trauma. Ele só percebeu a hora que a barriga estava grande. E quem é que fez isso daí? Provavelmente, porque é assim na maior parte dos casos, foi alguém bem de perto. Talvez de dentro da própria casa, que convive ali. Aquele pai disse assim, quando eu fui ao hospital, eles me falaram sobre o perigo de uma criança de 10 anos, o risco que ela corria de estar grávida e de ter o bebê. Corria o risco ela e o bebê. Então, eu optei por abortar. A imprensa começou a conversar, uma política lá se interessou no caso e foi conversar com o pai. Aí disse assim, por que você quer abortar? Porque agora não vai ser um problema para as duas crianças, para a criança de 10 anos, para a criança que está dentro da barriga dela. Não, é que eu fui aconselhado pelo hospital a abortar. Aí foram perguntar para o hospital. Aí o grupo lá que atendeu o pai diz, nós não falamos isso, nós não falamos que a única opção dele era o aborto. Não, nós explicamos dos perigos, falamos tudo, e ele optou por abortar. Nós não dissemos que a única saída seria o aborto. Bom, aí, quando vai perguntar, ninguém sabe quem disse o quê. E aí ele resolveu, então tá bom, então ela não vai abortar. Eu sei onde estou, num país de nível alto de depressão. A depressão é alarmante na nossa nação. Eu sei que eu moro num país onde filhos matam os pais e vice-versa. Eu sei que eu moro num país onde há uma injusta distribuição de renda e cada vez há mais opressão. Eu sei que eu moro num país onde a discriminação racial é descarada até nas próprias piadinhas que a gente faz com a raça. Tem hora que eu brinco com os negros, eu digo, fica tranquilo, porque para você ainda até tem a piada, mas, por exemplo, eu que sou considerado um bugrão, bugre nem raça entendeu? Está num outro patamar. Mas isso é uma brincadeira, por quê? Porque eu vejo, e eu caminho com pessoas que são meus amigos, são de comunidades negras, e percebo quanto há discriminação racial nesse país. Como que há uma intolerância religiosa e há um desrespeito. Ou seja, em nome da minha liberdade de expressão, eu ofendo você. Não é? Foi uma grande discussão aí com o Porta dos Fundos. Também
um grupo chamado Portas dos Fundos, você já sabe o que vai esperar, né? E aí, então, alguém disse assim, Jesus não precisa ser defendido. Ah, verdade, Jesus não precisa ser defendido. Puxa vida, que descoberta, hein? Claro que Jesus não precisa ser defendido, cara. Jesus foi perseguido, ele próprio entregou a sua vida. Se ele dissesse não, ninguém faria nada contra ele. Mas se eu não preciso fazer a apologética da fé, então que Jesus venha, desça aqui na terra e pregue-se de si mesmo. Por que ele me chamou para pregar a respeito dele? Por que ele me pôs aqui na terra como igreja para difundir o reino? É ele que fale por si só. Se fosse ter esse raciocínio, mas eu não tenho esse tipo de raciocínio. E outra coisa, há pessoas que ignoram, eu não estou xingando ninguém, nada, não é questão, é de ignorar. Conversei com um juiz federal, ele disse, a lei serve para proteger o cidadão e para estabelecer boa convivência social, para isso que tem lei. Então, por exemplo, a lei que protege essas questões de discriminação racial, de discriminação religiosa, vale tanto para um como para outro. Eu ouvi uma palestra dele que diz assim, nós temos que aceitar hoje que pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que quer dizer o quê? Vale tanto para ir como para voltar. Então, para algumas coisas você não pode desrespeitar, e para outras você pode. O que você cria? Você cria uma cultura de desrespeito. É essa cultura que você quer para o seu país? Então, quando alguém diz assim, não, existe uma lei, mas liberdade de expressão. Não, se existe uma lei, ou ela deve ser cumprida, ou ela não deve ser cumprida por ninguém. Se existe uma lei que ela fala assim, olha, isso aqui, tal, parará, é discriminação, é intolerância religiosa. Não, mas isso foi uma brincadeira. Tá bom, então eu vou fazer uma brincadeira, agora eu vou fazer uma peça que goze nos negros. Aí se alguém disser, mas como se fez uma peça que não... Liberdade de expressão. Não, a própria lei da liberdade de expressão não é irrestrita. Ela tem vários pontos, esse juiz me mostrou, que diz como que ela deve ser vista e como que um juiz deveria julgar. Mas, na verdade, a justiça do nosso país, infelizmente, gente, a gente vê tantos tipos de interpretações, e um fala uma coisa, vem o outro e fala outra coisa. Você conversa com o advogado, ele tem uma interpretação, você conversa com outro advogado, tem outra interpretação, você conversa com o juiz, ele tem uma interpretação, você conversa com outro juiz, ele tem outra interpretação, e um julga de um jeito, aí um criminaliza, o outro absolve, aí o outro criminaliza, aí o outro absolve, e virou uma baderna, virou uma bagunça total. Cultura da desordem. Eu sei onde eu estou. Não estou de olhos fechados. O profeta sabia onde ele está. O poder de enxergar as coisas não é tapar os olhos para as dificuldades, mas é enxergá-la e encará-la. Mas saber que há um lugar onde nós vamos chegar. Eu estou aqui e eu sei onde estou, mas eu vou chegar lá. Como você vai chegar lá? Como você pode ter tanta certeza? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não vai ser na minha força, não vai ser na minha própria agilidade. Não. Você acha que vocês vão conseguir isso? Jesus disse de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem ouvia Jesus falando isso, com quem que você vai fazer isso, Jesus? Não, está aqui Pedro, está aqui... Com esse bando de pescador, você quer me convencer que você vai pregar uma mensagem, vai alcançar o mundo inteiro? Você está louco? O evangelho chegou até você. Sabe? Através de quem? De um bando de gente que não podia fazer isso, mas fez, envisionado pela palavra que Jesus deu. Jesus disse, ide, e eles foram, e eles cumpriram com a palavra, e Deus fez a parte dele. Quais são as promessas de Deus que estão sobre a sua vida? Você tem promessas de Deus sobre a sua vida? Não se esqueça delas, vivas. Não desista das promessas de Deus, porque você se sente limitado, incapacitado. Não, sabe o que é, pastor? Você fala isso, eu vejo, você é até um cara bacana. Se eu soubesse dos meus limites, você não diria isso. Não, você não pode se sentir pormenorizado por qualquer coisa, por qualquer limite, por qualquer dificuldade, por qualquer circunstância, porque você tem uma palavra sobre a sua vida. E a igreja está dito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Não é no sentido que a gente fica segurando aqui a porta para o inimigo não entrar. Não, é que nós que vamos avançando. Nós é que vamos tomando posse. Nós é que vamos mudando cultura, em nome de Jesus. Amém? Sabe, eu não preciso mais nem ter tanta fé para acreditar que Jesus vai fazer isso. Sabe por quê? O cara fala, fé é uma coisa que você ainda não viu, mas que você tem poder de dizer assim, eu vou chegar lá, você entendeu? Pela fé. Mas eu já vi Deus fazendo tanta coisa, mas tanta coisa, já vi testemunho até de cara que ressuscitou, entendeu? O cara estava morto, mortinho, eu vi o cara falando. O cara estava no necrotério, ele veio e deu testemunho. Eu já vi casamento que o pessoal fala assim, esse não tem jeito, mas não tem jeito, mas não tem jeito, já tentou de tudo, isso aí não vai, já foram anos assim, e Deus restaura. Eu já vi relacionamentos perdidos entre pais e filhos, que falam, isso aí nunca mais vai perdoar, isso aí nunca mais vai ser assim, e Deus vai lá e opera e muda e transforma. Sabe por quê? Quando a palavra diz que é possível, porque haveria alguma coisa difícil demais para o Senhor nosso Deus fazer? Claro que não. E agora, em 9 minutos, nós vamos rapidamente para os 2 últimos E's. O segundo E é o E de empoderar. Olha o que diz Isaías 61:1 na primeira parte. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para... Gente, há um empoderamento que é o maior de todos os empoderamentos. Você quer ver, por exemplo, eu falo para você assim, cara, compra um terreno e constrói uma casa. Compra aquele apartamento, cara. E aí, você fala assim, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho poder para isso, não. Você diz, usa a palavra certa, você não tem poder para conseguir aquilo que você quer, porque você não tem o dinheiro. O dinheiro lhe daria o empoderamento para você chegar lá e comprar o terreno, construir sua casa, ou comprar um apartamento. Mas eu não estou falando do poder de grana. Sabe por quê? Às vezes a gente acredita que com muito dinheiro a gente pode fazer coisas incríveis. Mas, na verdade, o maior poder ativo na face da terra não é o poder do dinheiro. Você já viu que tem gente que consegue fazer coisa com pouco dinheiro, que você fala, cara, não entendo como que você sobrevive com esse dinheiro. E tem gente que ganha muito mais e está completamente quebrado. Você já viu isso? Isso quer dizer que o dinheiro não empodera você acima de todas as coisas. Agora, às vezes eu penso assim, não, se eu for conhecido, se eu ficar famoso, se eu tiver muitas curtições no Facebook, no Instagram, se eu me tornar um youtuber, um influencer, aí eu vou fazer, uau, aí eu vou, aí ninguém me segura, porque aí todo mundo vai estar me curtindo no Instagram, no Facebook, assistindo meus vídeos no YouTube, e eu vou arrebentar, e aí eu faço a transformação. E se eu disser para você que há outro tipo de poder? Gente, quem precisa do YouTube? O YouTube precisa de você ou você que precisa do YouTube? Quem precisa de você? É o Instagram que precisa de você ou você que precisa do Instagram? Você pode dizer as duas coisas, mas eu diria para você que nós somos muito tolinhos no Brasil. Em outros países mais desenvolvidos, as pessoas sabem, eu sou o consumidor. Eu estou com o poder nas mãos. Mas ainda mais sobre dizer sobre essas coisas, eu quero dizer para você que também não estou falando de poder de você ter poder de mídia. Algumas pessoas dizem assim, puxa, mas o poder de alguém que legisla, ele faz leis que podem mudar tudo. Um político pode fazer um negócio... Aí alguém diz, não, o político não pode fazer, porque se o executivo não tiver, tem uma jogada lá e tal, então, olha, tem esses poderes aí. Ah, não, mas e se o Supremo Tribunal decidir sobre essa lei, sobre esse negócio, nós estamos roubados, nós estamos perdidos.
eu quero dizer para você que eu não creio o que a cultura desse mundo quer impor sobre mim. O maior poder sobre a face da terra não é do judiciário, não é do legislativo ou do executivo. O maior poder operante na face da terra é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito. Com o poder do Espírito Santo você pode fazer coisas incríveis, que as pessoas olham para você e falam: em que poder você fez isso? Quando Jesus fala, o que o texto diz, quando ele continua, ele diz que o Senhor me ungiu, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, ele fez. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, ele fez. Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, ele fez. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, ele fez. E o dia da vingança do nosso Deus, ele fez. Ele disse, ele falou, está se cumprindo e vai se cumprir. Para consolar todos os que andam tristes, ele tem o poder de consolar. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Ele está fazendo, ele fez e está fazendo isso e fará isso. O óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. E tudo isso se cumpriu no Senhor Jesus, a despeito de todos os poderosos, desde quando Jesus estava lá nascendo, que queriam impedi-lo. Caça aí, olha, vocês, os pastores, alguém está dizendo que nasceu o rei dos judeus, procura lá para matá-lo. Matança de criança, tudo, não achou Jesus. Façam isso. Aí vem a perseguição religiosa dos próprios fariseus, da sua própria nação, não conseguiram parar a obra, e Jesus fez tudo o que ele estava empoderado a fazer. Você, no poder do Espírito Santo, não pode ser detido. Você não pode, escuta o que eu estou te falando, você não pode ser detido, cheio do poder do Espírito Santo. O que é que você está fazendo montado em si mesmo, nos seus pensamentos, nos seus raciocínios, nas coisas desta terra? Esvazie-se de si mesmo, procure ser cheio do Espírito Santo, você vai ver o que vai começar a acontecer na sua vida. Você será empoderado pelo maior poder ativo na face da terra, que é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. E aí, cheios desse poder do Espírito Santo, a gente pode falar do terceiro E, que é empreender. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Há 3 verbos que estão no infinitivo muito importante aqui: reconstruir, restaurar e renovar. Isso indica que alguma coisa foi construída, mas foi desconstruída e que precisa ser reconstruída. Isso acontece quase como um processo na vida da gente. Nós começamos a construir algo, e aí chega alguém e percebe assim, não, isso aqui não está bom. Isso aqui é contra a gente, é contra a cultura, nossa cultura, do hedonismo, do mundanismo, da carnalidade. Então, aí aquilo ali vem e tenta desconstruir aqueles valores, e eles vão fazendo de várias maneiras. Como os valores de Deus podem ser desconstruídos da sua vida? Depende do que você fica ouvindo de manhã, de tarde, de noite, o que é que você fica conversando de manhã, de tarde, de noite, do que você está se alimentando de manhã, de tarde, de noite. Isso faz parte de uma desconstrução. E infelizmente, hoje a gente ouve pessoas, ouve pastores até,
que já foram pastores tão dedicados à Bíblia, à palavra de Deus, hoje dizendo, não, a palavra de Deus não é toda a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Não, os evangelhos, por exemplo, apontam Jesus, que nas cartas de Paulo, por exemplo, parece ser um Jesus diferente. Aí começa a achar antagonismos entre as palavras, para dizer assim, não, nem tudo que está lá, você precisa de iluminação de quem? De você mesmo. Pastores que iam bem, mas por causa de coisas que aconteceram na vida deles, eles estão doentes, feridos, e começam a falar um monte de coisa. Houve uma desconstrução nessa vida. O que tinha de Deus na sua vida, mas muito forte mesmo, que de repente, porque você andou por outros lugares, foi desconstruído. Você ouviu tanta coisa que não estava dentro da palavra, que não estava dentro da cultura do reino, que acabou sendo desconstruído na sua vida. Sabe o que Deus está dizendo? É tempo da gente reconstruir, voltar ao que era antes. Reconstruir significa edificar de novo. Restaurar, levantar de novo, renovar, reparar, fazer de novo aquilo que você fazia, que você sabia que era correto e agora não está fazendo mais, porque você foi chamado nesta geração para mudar a cultura deste mundo. E sabe como que você vai aprender de cultura do reino? Na palavra do reino, que é a palavra de Deus. Quanto tempo você dedica lendo a Bíblia? Sabe como que você entende de cultura do reino? Para você desconstruir o que Deus não quer mais ver na sua vida, para construir algo que estava lá e que nunca devia ter ruído, mas que você deixou ruir, o dia que você orar mais e buscar mais a Deus e ficar aos pés do Senhor. E aí Ele vai mostrar para você, cara, olha, você viu o tanto de tempo que você gastou. Esses dias eu estava pensando assim, Deus, se eu penso em descansar, no que eu penso em descansar? Sabe por quê? Se eu for assistir, por exemplo, eu gosto de assistir basquete. Se eu for assistir um basquete, quanto tempo eu vou ficar assistindo uma partida de basquete entre o Lakers e o Warriors? Quanto tempo eu vou levar? Se você for assistir uma partida de futebol, que a gente gosta, tal, quanto tempo você vai levar? Se você for assistir um filme, quanto tempo você vai levar para assistir esse filme? Se você for continuar uma série que você está gostando de ver na Netflix, que olha gente, às vezes eu pego assim, eu assisto, tentei assistir um filme da Netflix, tinha só lixo, aí tentei assistir um outro que é produzido pela Netflix. Os filmes produzidos pela Netflix têm sim ideologia, para colocar na tua cabeça, ó, isso aqui é preconceito, não tem nada a ver, ó, isso aqui era assim, mas agora é desse jeito, desconstruindo valores dentro da sua cabeça, através de uma coisa que você acha assim, aqui que tem, estou aqui de boa. Por que você não vai fazer alguma coisa que vai te ajudar a construir algo diferente? Porque tudo isso que você já cansou de ouvir não está mudando nada na sua vida. Você não percebeu? Isso se chama empreender. Eu vou empreender uma ação que vai criar em mim um hábito e que vai mudar a minha cultura. Foi aquilo que eu disse no começo. Você entende? Então, por exemplo, se a hora que eu abrir os olhos, a primeira coisa que eu faço ao abrir os olhos é enxergar alguma coisa. E aí, o que é que eu devo enxergar? Porque teve um cara que falou assim, não, a primeira coisa que eu faço de manhã é escovar os dentes. Eu falei, bom, mas para escovar o dente, primeiro você tem que abrir o olho. Ele falou, não, vou dormindo mesmo. Então, o seguinte, quando você abre os olhos, e agora falando sério, né, é o seguinte, você abre os olhos para alguma coisa. O que é que você vê primeiro? Falando sobre vício do celular, a primeira coisa que muitas pessoas veem é o celular na primeira hora que acorda. Ele vai lá, pega o celular e fala, será que tem alguma coisa de urgente para eu resolver? Para de mentir para si mesmo, você está viciado. Faça a primeira coisa que você fazer, a hora que você abrir os olhos, Senhor, eu quero que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não quero mais fazer a minha vontade, quero fazer a tua. O que o Senhor quer que eu faça?
Ao invés de você acordar, uau, hoje eu tenho que pagar aquela conta, Deus me ajuda a pagar aquela conta, Deus me faz isso. Você só fica pedindo para Deus, você não pergunta para Ele o que Ele quer que você faça, e você fala que Ele é o teu Senhor, e que você é servo dEle, que Senhor é esse, que Ele não fala nada com você, e Ele não pede nada para você, e você não faz nada para Ele não é Senhor, Ele é qualquer coisa, menos Senhor. Eu acho que está mais para empregado. Então, empreender significa reconstruir, significa restaurar, significa renovar. E aí, então, a primeira coisa que eu faço, eu abro os olhos, eu peço a Deus, vou lá na Bíblia, leio a Bíblia, faço um devocional, e aí tem algum versículo que me salta à mente, e eu falo, agora eu vou empreender o meu dia baseado nesta palavra, porque eu estou envisionado pela palavra, estou empoderado pelo Espírito Santo, eu posso fazer isso, eu posso viver diferente, eu não preciso ser escravo das mesmas coisas, eu não preciso viver a mesma vidinha que a maioria das pessoas estão vivendo, eu posso ser diferente, eu posso ser alguém cheio das riquezas de Deus, eu posso viver diferente, porque eu estou empoderado para viver a cultura do reino e não a cultura de morte deste mundo. Uau! Quando você faz isso, muita coisa muda na sua vida. E o meu desejo é que o Espírito Santo esteja falando grandemente no seu coração sobre o que você precisa reconstruir, restaurar, renovar. De repente, alguma coisa no seu casamento, você não é casado, é no seu namoro, de repente na sua profissão, de repente é no seu ministério. Não se preocupe com essas pessoas que estão saindo, que elas vão buscar a ceia. O que você tem que fazer? Você tem que pôr a mente agora. O que? Depois, a estratégia e o recurso que eu vou usar. Tem aí recursos que foram apresentados aqui, como escola do discípulo, assistir vídeos que vão falar sobre a história da igreja, como o do Philip Breder anunciou. Eu posso fazer um curso na escola da família, onde eu aprendo sobre finanças, onde eu aprendo sobre como ser homem de verdade ao meu máximo, como eu aprendo a ser uma mulher de Deus, uma mulher única. Eu sei no que eu quero investir, aí eu vou empreender esforços para conseguir aquilo que eu quero alcançar, no que eu quero melhorar. Você quer melhorar, você quer subir lá no teu trabalho, você vai fazer alguma coisa, você vai fazer um curso, você vai estudar inglês, você vai estudar uma outra língua, alemão, alguma coisa assim. Você vai fazer algo, empreender algo para tirar você de onde você está e levar você para o próximo nível. E aí, empreendimento envolve agenda. Eu preciso saber, agora eu vou fazer isso. Como eu estava dando um exemplo simples do dia a dia, é agenda. Eu agora vou levantar, a primeira coisa que eu vou fazer é orar, ler a Bíblia, e eu vou sair sempre com um versículo ou com uma palavra de Deus de direção para mim naquele dia. E aí eu tenho algumas coisas que eu quero mudar. Então eu vou fazer aquele curso, eu vou fazer aquele seminário, eu vou lá naquele retiro, eu vou lá naquele culto, eu vou me aperfeiçoar. E eu sei quando eu quero fazer isso, eu vou pôr dentro da agenda. Isso é empreendimento. Empreendimento não é aquele, surgiu um empreendimento novo ali da construtora tal, eu vou empreender. Isso é empreendimento também, mas empreender é fazer coisas que leve você a ser diferente, leve você a ser melhor. Envisionados pela palavra de Deus, empoderados pelo Espírito Santo, nós podemos sim fazer coisas que transformam a nossa vida. Transformam a nossa vida. O que é que você vai fazer daqui para frente? Continuar do mesmo jeito que você está? Eu estava acompanhando aqui no celular, e aí eu fecho, aí ele fecha, porque eu esqueci de pôr, para não, aquela coisa que fica aqueles minutos, fácil. A hora que eu faço assim, e aí se eu puxar, olhar, e eu não abrir antes, eu vou ver na tela várias coisas, vários recadinhos que tem aqui para mim. Aí vai estar lá, Instagram, YouTube, propaganda do Messenger, não sei o que, Latam, Smiles, posto, abastece aí, quanto que eu estou, o tempo de uso semanal.
Tem um monte de coisa. A que eu vou dar prioridade? A que é que eu vou dar prioridade? O que é que eu vou empreender? O que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Você vai continuar preso nesse mundo que te prendeu e você não consegue, mas se eu sair daqui, eu não tenho segurança lá. A segurança está no empoderamento do Espírito Santo. A segurança tem um nome, se chama presença de Deus. Ali você encontra direção para a tua vida. E olha, o que Deus tem para você é muito maior do que o que você imagina. Você não é uma pessoa sem origem. Você não é uma pessoa sem identidade. Você não é uma pessoa sem propósito. Você não é uma pessoa sem destino. Então, você está aí no seu lugar. E agora nós vamos tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um perfeito exemplo de que tudo como aconteceu. Havia uma promessa. Desde que o homem caiu lá no jardim do Éden, Deus prometeu: mulher, através de você, da humanidade, do homem também que pecou, veio o pecado ao mundo, então houve uma condenação. Mas eu digo para você, mulher, de você nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, e ela será ferida de morte, e será a restauração. Assim como aqui ou foi a perdição, eu trarei a salvação. E aí, o Velho Testamento inteiro é promessa sobre a vinda do Messias. A palavra. O que é que dirige a sua vida? Seus sentimentos? As circunstâncias? As dificuldades? Ou uma palavra que está sobre a sua vida? Deus deu uma palavra. Quando chegou o tempo, que havia toda uma circunstância ao redor, que Paulo chama de plenitude dos tempos, aquele tempo era o tempo apropriado. Jesus nasce de Maria, ele vive sem pecado, porque havia uma palavra no Velho Testamento que o cordeiro tinha que ser sem mácula e sem defeito. Jesus é exatamente esse cordeiro que nunca errou, que nunca pecou. E era esse cordeiro que precisava morrer por você. Então ele morre, e antes de ele mostrar que ele é o próprio cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem uma reunião com seus discípulos. E aí ele estabelece a ceia no tempo da Páscoa. E ele diz assim, olha, ele reparte o pão e dá aos seus discípulos e diz assim: este é o meu corpo que será entregue por vocês, antes de ir para a cruz. Você entende como Jesus sabe o que é estar sobre a palavra? Aí ele diz assim: toma o cálice e bebe o cálice, este é o meu sangue que será derramado por vocês. Ele não foi para a cruz ainda, mas ele tem certeza do que vai acontecer, antes de acontecer. Sabe por quê? Tem uma palavra sobre ele, ele está envisionado pela palavra. E aí ele vai para a cruz, entrega o seu corpo e derrama o seu sangue e morre lá na cruz do Calvário. Ele então, empoderado pelo Espírito Santo, não pode ficar sobre a sepultura, porque o poder do Espírito Santo está sobre ele, e é o poder do Espírito Santo que o faz reviver da sepultura. Ele tem poder para vencer a morte, ele está empoderado para não ser parado pela morte. E por causa disso você pode tomar ceia hoje, porque Jesus tinha uma visão sobre a palavra, havia uma palavra sobre ele, ele agiu no poder do Espírito Santo e ele viveu uma vida que é um empreendimento puro do que um homem pode fazer dia após dia e terminar como ele terminou, para dar vida para você. Você percebe o que é ser envisionado, empoderado e poder empreender tudo aquilo que ele sabe? Então agora, você que já entregou sua vida para Jesus, que já foi batizado, você vai receber o cálice e o pão, e vai segurar um pouquinho, que no momento propício a gente vai tomar. Então vou pedir para ficar em pé só aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus,
já foram batizados e estão em comunhão com a igreja, pode ficar em pé para receber do elemento. Assim que você receber, você que já entregou a sua vida para Jesus, que é batizado, que está em comunhão com a igreja, assim que você receber, você senta, tá bom? Enquanto isso, vamos orando, vamos tendo esse instrumental, e você vai poder perceber tudo que Deus fez por você. Não feche seus olhos antes de você receber os elementos. Ore de olho aberto. Comece a pensar no sacrifício de Jesus, em como Jesus era cheio da palavra, como Jesus era cheio do Espírito, como Jesus sabia o que ele veio fazer, porque havia uma palavra sobre ele. Ele tinha poder do Espírito Santo, e por isso ele pôde empreender as ações que ele empreendeu, para ser quem ele foi, realizar o que ele realizou. Assim que você for recebendo os elementos, se assente e comece a orar ainda mais. E você que ainda está em pé, mesmo de olhos abertos, ore, deixa Deus fazer com que essa palavra caia no seu coração, em nome de Jesus. Deixa Deus fazer isso. Respira fundo. A cultura do reino está num ambiente espiritual. Você está num ambiente espiritual. Você está num ambiente onde a cultura do reino está presente. Há um ambiente aqui de cultura de vida, de cultura do reino, de cultura de palavra, de envisionamento na palavra, de empoderamento do Espírito Santo, que está ali capacitando a empreender ações para você reconstruir, para você reedificar, para você renovar, para você restaurar, reconstruir. Ore, não pare de orar, não deixe que outras coisas ocupem a sua mente, não deixe que outras coisas ocupem o seu coração. Deixa Deus falar com você, 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 deixa Deus falar com você. Você está sendo chamado para transformar. Você está sendo chamado para mudar. Você está sendo chamado para reedificar coisas, para mudar este mundo. Você pode mudar este mundo, começando com o seu mundo interior, começando com o seu mundo ao redor. Juntos nós podemos reconstruir, nós podemos restaurar, nós podemos renovar. Como igreja de Deus, nós podemos fazer isso. Há uma palavra sobre nós, há um poder que nos empodera para poder realizar aquilo que nós temos para realizar. E nós vamos realizar no poder do Espírito Santo. Eu queria convidar você para ficar em pé. Fique em pé. Gente, olha que coisa maravilhosa. Na cultura judaica, eles tinham um costume assim. Tudo que Deus fazia, que era um marco na vida deles, eles deixavam um marco visível. Eles construíam alguma coisa, eles colocavam uma pedra num lugar, eles construíam alguma coisa ali. E todo mundo que passasse por aí perguntasse assim: e esse poço aqui? Não, esse poço aqui foi quando aconteceu assim, assim, assim. Aí Deus veio e deu o poço a Jacó, por causa disso, assim, assim. E aí aconteceu isso, assim, assim. E essa pedra aqui perto desse monte? Não, essa pedra perto desse monte foi quando o servo de Deus foi visitado e tal. São marcos, para não esquecer, para trazer a memória. A palavra de Deus, ela sempre tem muitas marcas. Veja só o que está nas suas mãos: um cálice e um pão.
Mas quando você pega esse pão nas mãos, você está trazendo à memória que Jesus entregou o corpo dele por você. Viu com que marco importante? Quando você toma esse cálice, você se lembra do quê? Que Jesus derramou o sangue dele por você. Nós precisamos criar mais marcos na nossa vida, sabe por quê? Quando você enfrentar dificuldades, obrigado minha irmã, quando você enfrentar dificuldades e tiver um problema que você vai falar assim, que é isso agora? Danou-se, hein? Você vai lembrar desses marcos e vai falar, não, peraí, não, como que danou-se? Jesus, quando você não lembrar de mais nada, você se lembra de Jesus. Sabe por quê? Jesus venceu a própria morte. Quando você lembra de Jesus, você lembra de um Deus que entregou o seu próprio Filho por amor a você. E se Ele entregou o Filho, como é que não vai dar para você todas as coisas? Você viu como é importante você guardar a palavra? Então agora, nós vamos pegar do pão e fazer aquilo que Jesus mandou. Ele disse assim, tomem, comam, este é o meu corpo que será entregue por vocês. Façam isto em memória de mim, do meu sacrifício. Em memória de Jesus e do seu sacrifício, comamos do pão. Na mesma noite em que ele foi traído, que disse essa frase sobre comam, ele disse também bebam. Bebam deste cálice, porque este é o meu sangue que será derramado por vocês. Sabe para quê? Para quebrar a inimizade entre nós e Deus. Ele nos restaurou a comunhão com Deus. E sabe mais? Paulo diz assim, que ele restaurou a comunhão nossa uns com os outros. E depois que você toma de Jesus, você faz parte do corpo dele. Essa pessoa que está do seu lado, faz parte do mesmo corpo que você está integrado. Então olha para a pessoa que está do seu lado. Ela é um só corpo com você. Ela é da sua família. Então eu queria que você pegasse o seu cálice, trocasse com essa pessoa e dissesse para ela assim, que venha o teu reino. Nós estamos dizendo para Jesus, que venha o teu reino. Eu cortei a fila ali, hein? O cara já estava vindo seco para trocar o cálice com você ali. Ô meu irmão, vamos trocar o cálice aqui, ó. Você fica com esse. Espera aí. Você fica com esse. E que venha o reino de Deus. Que venha o reino de Deus, amém? Seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em memória dele e do seu sacrifício, bebamos. Ei Deus, eu tenho que dizer isso com os meus irmãos. Não existe um Deus como o Senhor. Todos os deuses, eles chamam pessoas para o servir, e o Senhor veio para servir. Ei Deus, não existe um Deus que desceu do seu lugar e entregou a sua própria vida por amor daqueles que deveriam servi-lo. O Senhor nos serviu derramando o seu próprio sangue. Jesus, o Senhor é a pessoa mais amorosa que nós conhecemos. Espírito Santo, o Senhor vive em nós. Nós nem entendemos direito, viu Espírito Santo, como é que Deus pode caber dentro de nós, mas isso faz parte dos teus mistérios. Ah, Espírito Santo de Deus, encontra em nós um lugar para o Senhor tomar por inteiro, sabe Espírito Santo, nos esvaziar de nós mesmos, até que não haja nada mais em nós, e a gente seja inteiramente o Senhor, Espírito Santo. A gente seja tão cheio, comece a transbordar para tudo quanto é lugar que a gente estiver indo. A gente transborde de Ti, Espírito Santo. Nós nos entregamos. Nós nos entregamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém?
Cara, me diga uma coisa, depois de você ter ouvido a palavra de Deus, quantos aqui querem ser diferentes? Levante a mão. Uau! E quantos aqui querem fazer diferença? Levante a mão. Uau! Eu espero que você que ainda não entendeu muito bem o que é ser diferente e o fazer diferença, você entenda. Que você seja esclarecido pela palavra, empoderado pelo Espírito Santo e comece a empreender atitudes novas para mudar. Sabe o que é? Você começa mudando o mundo, mudando o seu próprio mundo. A mudança que acontece aqui dentro, logo ela extravasa, ela vai para o seu lado, e vai para o outro, e vai para o outro, e a gente cria uma comunidade dos 3 Es. A comunidade da visão, a comunidade do empoderamento, a comunidade do empreendimento da cultura do reino. Nós criamos a comunidade que vive a cultura do reino, a partir de você, amém? Sabe, tudo isso por que aconteceu? Porque Jesus foi cheio de graça conosco. Ele não olhou para a gente e disse assim, não, isso não merece, esse aí toda hora ele fala que vai fazer e não faz, ele quer andar certo para andar errado. Não, cada vez Jesus está a fim de perdoar e nos levar a viver melhor, de uma maneira diferente, porque Ele te ama. E Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai te deixar do jeito que você está, claro que não, porque senão para que Jesus? Mas Ele vai mudar você. Aceite essa mudança, envolva-se nessa mudança e ajude a mudar a cultura de morte deste mundo para uma cultura de vida, a cultura do reino de Deus, em nome de Jesus, amém? Sabe por quê? Porque a graça está sobre nós, e ela é maravilhosa. Que tal a gente cantar? Mas cantar bebendo a letra, assim ó, comendo a letra, cantar vivendo a letra, e celebrando ao Deus maravilhoso. Manda ver aí, maravilhosa graça. E a graça de Jesus está sobre a sua vida. Quem é que derrotou? Yeah! Quem derrotou a escuridão? Quem é? E me amou Até quando? até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. É isso aí, o conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz. Com sua voz sacode a terra. A voz em sua poderosa. presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Esse é o nosso Rei. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Quem faria isso por você? Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Ele é o Rei da paz, reino de paz. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é? Sobre as nações. E o governo está Sua sobre os seus justiça ombros. É como o sol. Justiça. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Cante com a força do seu Maravilhosa coração. graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Eu estava perdido, Ele me resgatou. Pra sempre eu canto o que
Senhor, só Tu és digno. Digno é o Cordeiro de Deus. O Senhor é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. É isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, Seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto maravilhosa graça, Seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Jesus maravilhoso. Graça maravilhosa. Maravilhosa graça. Uau! Bom, você vai sair daqui e aí você vai empreender alguma coisa que continue aquilo que você está fazendo aqui, entendeu? Cultura se muda assim. Então não vá para casa se o seu amigo não vai, de repente, cadê a galera do Livres aí? A galera do Livres está por aí, ó. Pô, não sai sozinho não, galera, leva todo mundo, vamos fazer, senão o cara vai sozinho, sabe lá fazer o quê? Influencia aí, sai de turma, sei lá, faz alguma coisa, e vamos levar essa cultura, esse ambiente daqui, lá se você vai na sanduicheria, leva para lá, entendeu? Se você vai comer um sushi, me chama e vamos levar essa cultura para lá, enfim, o que você vai fazer? Leva a cultura, onde você estiver, que você viva algo diferente, que você saia daqui envisionado, empoderado, pronto para empreender coisas maravilhosas, amém? Deus abençoe você, tenha uma semana super de Deus, vai com Deus, vamos terminar com música, vai lá, Zé! Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor.